5 já de volta aqui com o Bora Brasil. É a hora de conversar com a nossa Beatriz Ferretti, editora de Inter, editora de assuntos internacionais da Band News TV, Band News FM, Grupo Bandeirantes de Comunicação. A B, a nossa Beatriz Ferretti, às vezes participa conosco lá no Bora Brasil. Inclusive, senti falta dela nesses dias, pedi para acioná-la, acho que foi ontem ou anteontem, mas infelizmente ela não pôde. Então, ô B, assim que puder, eu faço questão da sua presença lá no Bora Brasil, porque você é uma profissional gabaritada e consegue explicar esses assuntos difíceis com uma didática impressionante. Como é que você tá? Tudo bem, B? Boa tarde. Oi. Tudo bem, Joel. Obrigada, viu? Tô sempre à Isso. disposição aqui, mas correndo um pouquinho, né? Nossa. Participando um pouco de cada veículo do grupo. Uma boa tarde a você, Ana Paula, também. Correndo Imagino. muito hoje, inclusive, né? O que a gente teve de declarações importantes, reunião do Conselho de Segurança da ONU, Joe Biden falando várias e várias vezes, Joel. Então, foi um dia bastante corrido. E depois dessa série de falas, o mundo começou a pegar fogo, literalmente, né, Beatriz? Com protestos espalhados por várias cidades onde há embaixadas dos Estados Unidos, né? Desde o início da manhã, viu, Ana Paula, o Hezbollah, que é o grupo armado do Líbano, pediu um dia de fúria para nações árabes, para os palestinos. Então, desde a madrugada, vários protestos estão sendo realizados, não só em territórios palestinos, como é o caso da Cisjordânia, mas também em países ali na região do Oriente Médio. São protestos estes que, mais uma vez, foram convocados pelo Hezbollah e também para fazer uma pressão contra o governo de Israel por conta dos ataques na faixa de Gaza e, principalmente, ganharam força depois daquele mega ataque que aconteceu ontem à tarde, que acabou atingindo um hospital na cidade de Gaza. Ainda há uma troca de acusações sobre aquele ataque, o Hamas acusando o Israel de ter promovido esse lançamento, esse bombardeio, enquanto Israel diz acreditar que foi um ataque protagonizado pela Jihad Islâmica. Inclusive, hoje, durante o final da manhã, o Ministério da Saúde em Gaza atualizou o número de mortos, confirmando que foram 471 mortos só nesse ataque direcionado ao hospital. Pois B, uma coisa é esse entendimento de que esse ataque partiu da Jihad Islâmica. E eu tô torcendo demais para que tenha partido mesmo, como o mundo torce, para que esse ataque tenha surgido ali, saído mesmo desse grupo terrorista. Porque meu Deus do céu, chegaram à conclusão que esse ataque foi feito por Israel, o que já está inflado vai ficar muito mais inflado. Essa é uma linha que se criou de ontem para hoje e que, repito, a gente torce para que se concretize. Mas como que o mundo árabe hoje, por tudo que você já viu, ouviu, está pensando a respeito desse ataque? Porque ele foi, sim, e continua sendo um divisor de águas. Qual o entendimento árabe em relação a isso, B? Olha, Joel, tem muita pressão sobre Israel por conta desse ataque. A gente vê, por exemplo, o Irã, que é um aliado do Hamas, responsabilizando o país por esse ataque. Mas eu estou lendo muita análise sobre isso e especialistas dizendo que o Hamas pretende também realizar certas armadilhas dentro do território da faixa de Gaza contra Israel, né? A gente percebe, por exemplo, só para contextualizar, uma certa resistência de Israel em realizar aquela chamada incursão por terra, ar e mar em direção à faixa de Gaza, né? Uma invasão contra o território da faixa de Gaza. O Israel vem anunciando todos os dias que isso iria acontecer, mas até agora nada. Então, essa resistência pode estar acontecendo porque Israel não pode perder a mão, não pode acabar ferindo ou matando tantos civis nessa contra-ofensiva que, segundo o próprio exército do país, seria para defender o seu território e não, obviamente, atacar os civis. Só que o que a gente vê é uma narrativa, né, diferente quando presenciamos fatos como esse do hospital, que foi até agora o mais mortal, onde centenas e centenas de civis acabaram morrendo, e aí as nações árabes que são contrárias a Israel, né, que são rivais, acabam utilizando esses episódios para se voltarem contra o país e, de certa forma, acabar defendendo o posicionamento do Hamas e os ataques do Hamas em relação a Israel. Agora, sobre esse caso do hospital, viu, Ana Paula e Joel, o presidente americano Joe Biden
deu declarações importantes, inclusive o governo norte-americano também acabou de emitir um comunicado, Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, confirmando que, com base numa avaliação de momento, os Estados Unidos acreditam, mais uma vez, que Israel não é o responsável pela explosão no hospital. Uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano disse que essa avaliação do país é baseada na análise de imagens aéreas, interceptações e também informações de código aberto. Essas informações todas foram passadas para o presidente Joe Biden e durante a visita dele a Israel, ele fez 4 pronunciamentos, a Ana Paula destacou bem, ele falou muito hoje, depois do encontro com Netanyahu, e ele, em todos os momentos, em todas as declarações, reforçou que os Estados Unidos não acreditam que o ataque partiu de Israel, mas sim de uma organização terrorista palestina. Embora Biden tenha isentado Israel desse ataque, ele também não mencionou nominalmente nenhum grupo. Então não falou, olha, foi a Jihad Islâmica ou foi o Hamas. Mas afirmou que, de acordo com a inteligência norte-americana, sim, o ataque foi realizado, o lançamento de um foguete foi realizado por um grupo terrorista palestino, esse foguete caiu e acabou atingindo o hospital. Declaração de Joe Biden, também agora um posicionamento do Conselho Nacional norte-americano, viu? Bom, e aí, enquanto esse pronunciamento acontecia, ao mesmo tempo estava rolando a reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir aquela tentativa, de ajuda humanitária, uma resolução que foi apresentada pelo Brasil e que a Rússia havia sugerido algumas mudanças, queria incluir esse ataque ao hospital sob responsabilidade, na visão deles, de Israel, nesse tratado, que foi vetado pelos Estados Unidos, que pediram mais tempo, pediram que a visita de Joe Biden a Israel acabe primeiro, para que os Estados Unidos possam se pronunciar de uma maneira mais sólida sobre o confronto, o que está acontecendo e que tipo de resolução que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não houve nenhuma sinalização de que os Estados Unidos estão buscando a paz, Beatriz? Isso ficou muito claro. Eles falaram em ajuda financeira, falaram em ajuda armamentista, mas não falaram em momento nenhum sobre negociação. Falaram que vão ajudar a resgatar os reféns, sem dar detalhes por questões estratégicas, mas negociação de paz em momento nenhum, E se tem alguém que pode fazer isso nesse momento, seria é os Estados o Biden, Unidos. exatamente. É o único, é o financiador, é quem põe a grana, Exato, é a superpotência global, Joel e Ana Paula? Antes de falar rapidinho do Conselho de Segurança, só para terminar, entre os pronunciamentos de Biden, ele também chegou a anunciar que os Estados Unidos vão enviar uma ajuda humanitária no valor de 100 milhões de dólares para os palestinos. Isso inclui ajuda para a faixa de Gaza e também para a Cisjordânia. Então, é uma sinalização de ajuda e do quanto os Estados Unidos estão envolvidos também nessa proteção também ao povo palestino. Biden chegou a falar, olha, o Hamas não representa a totalidade da população palestina e tal, e aí anunciou esse pacote de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária aos palestinos. Agora, voltando, Ana Paula, para o Conselho de Segurança, como você mencionou, por que os Estados Unidos não mostraram que querem paz? Porque eles vetaram a resolução brasileira proposta no Conselho de Segurança da ONU, porque no texto brasileiro havia a proposta de um cessar-fogo humanitário, uma pausa humanitária para a entrega de ajuda e também a retirada de civis. Houve uma mudança no texto, Antes havia o termo de cessar fogo imediatamente, e aí depois houve a troca por pausa humanitária, de acordo com um pedido da Rússia no Conselho de Segurança, mas os Estados Unidos vetaram porque disseram que ficaram desapontados pelo fato de o texto brasileiro não mencionar o direito de autodefesa de Israel. Quer dizer o quê? Estados Unidos não querem um cessar-fogo imediato, eles entendem que Israel tem o direito de se defender. E por isso vetaram o texto. E aí a gente volta àquela questão, aquele debate longo, que já dura décadas, de uma necessidade de reforma no Conselho de Segurança, que inclusive é defendida pelo Brasil. Porque apenas o veto de um país, que é membro permanente do Conselho, que é o caso dos Estados Unidos, pode derrubar qualquer resolução. Então foi isso que aconteceu. Hoje, 12 países votaram a favor da resolução brasileira, incluindo, claro, o Brasil, mas também a China, por exemplo. Os Emirados Árabes Unidos, a Suíça, a França. Agora, os Estados Unidos vetaram e, com esse veto, a resolução é automaticamente derrubada. Já a Rússia e o Reino Unido, que também são membros permanentes, se abstiveram, foram os 2 únicos países que decidiram não ir para nenhum lado. Mas
Fato é que, com essa decisão dos Estados Unidos de vetar, isso mostra, mais uma vez, a fragilidade do Conselho de Segurança da ONU, né? E reforça também o impasse, a dificuldade que o Conselho de Segurança tem em aprovar resoluções que envolvem o conflito Israel-Palestina, porque há 7 anos nenhuma resolução sobre esse conflito é aprovada no Conselho de Segurança por causa da discordância e da discrepância das opiniões dos países que são membros permanentes. O duro é ter esse povo todo alinhado, né, em uma situação. Dificilmente nós veremos isso. E o fato dos Estados Unidos terem servido de impedimento agora para a aprovação dessa resolução acaba praticamente inutilizando essa ajuda que você acabou de pontuar, de recursos humanitários que foram enviados lá para a Palestina. Porque ao vetar essa aprovação da resolução, o que os Estados Unidos dizem claramente? A mesma coisa que eles vêm dizendo, através das suas ações, que estão do lado de Israel, independente de qualquer coisa. Né? Então não adianta o mundo entende assim, principalmente os árabes, não adianta você mandar 100 milhões de dólares em ajuda lá de recursos humanitários, medicamento, comida, não adianta você mandar esses 100 milhões de dólares para isso, enquanto você está mandando ali talvez 10 bilhões de dólares em bombas para Israel. Uma coisa acaba inutilizando a outra. Em relação ao ataque de ontem, você tem Israel dizendo que não é responsável pelo ataque, você tem os Estados Unidos dizendo também que Israel não é responsável pelo ataque, mas são 2 agentes suspeitos para tomar esse tipo de decisão e, consequentemente, ter um posicionamento para o mundo. São suspeitos porque são diretamente interessados, ou de um lado, ou são diretamente interessados na não autoria desse ataque. O mais importante é a gente saber, OB, daqui para frente, como que o mundo árabe vai analisar esse ataque. E já deve ter investigação para isso. Porque uma coisa é eles dizerem e continuarem dizendo que o ataque foi por parte de Israel. Outra coisa é eles saberem da realidade. Saberem que, foi um grupo terrorista mesmo, que através de uma ação atabalhoada acabou se traduzindo nessa mortandade toda. Outra coisa é você ter ali um posicionamento do lado dos Estados Unidos e do lado de Israel. E esse posicionamento por parte do mundo árabe em relação ao ataque vai ser decisivo para uma continuidade ou não dessa guerra. A gente já tem algum tipo de posicionamento em relação ao ataque ou ainda não? Ou você acredita que haja, por exemplo, uma investigação por parte dos árabes nesse sentido? Assim como há uma investigação independente por parte do Reino Unido. O Reino Unido não comprou de bate-pronto a interpretação de Israel e dos Estados Unidos. O Reino Unido conduz a sua própria investigação. Você acha que o mundo árabe também conduz a sua investigação nesse sentido? Conduz, certamente, Joel. A gente está falando de vidas, né? Então é preciso tomar muito cuidado na hora de apontar o dedo para o agente desse ataque bárbaro que matou quase 500 pessoas no hospital até agora, fora os feridos, né? A Gaza está falando que são mais de 300 feridos, 28 em estado grave, então é muito delicado. Como você falou, o Reino Unido anunciou que está fazendo uma investigação independente por meio de seu serviço secreto e pediu cautela na hora das declarações para apontar o agente, né, o culpado por esse ataque. Bom, os Estados Unidos a gente já falou, né, está acusando Israel. Vi declarações do Irã apontando para Israel, né, dizendo, olha, Israel está bombardeando todos os dias Gaza, é óbvio que teria sido um ataque israelense. O Hezbollah também aponta para Israel, mas a gente percebe uma grande movimentação, sim, de países árabes também investigando os fatos e tentando entender. Fato é que, Joel, muito possivelmente a gente nunca fique sabendo da verdade, porque assim, vai continuar esse jogo de narrativas. Israel diz que está apresentando provas. Eu estou aqui com as páginas abertas de todos os órgãos possíveis do governo israelense, o exército de Israel nas redes sociais, hora a hora está enviando vídeo, áudio, dizendo, olha, essas são as provas de que foi a Jihad Islâmica. Eles publicaram, por exemplo, vídeo de imagem de satélite, mostrando que, na verdade, o foguete não teria atingido o prédio do hospital, caiu mais ao lado, do lado de um estacionamento. Divulgaram um suposto áudio também de líderes do Hamas, quando eles ficaram sabendo que o foguete foi disparado pela Jihad Islâmica. Então, seria uma admissão do Hamas de que o ataque foi da Jihad Islâmica.
enfim, uma série de imagens também de Israel mostrando de onde partiram os foguetes, que seria, segundo o exército israelense, do próprio território da faixa de Gaza. Sim. Mas fica esse jogo de narrativa, né? Um jogando para o outro, enquanto a gente precisa aguardar, de fato, o resultado das investigações de ambos os lados. Você tem razão, talvez a gente jamais saiba da verdade mesmo porque a primeira vítima de uma guerra é a verdade, né? Nós sabemos bem disso. Beatriz Ferretti, muito obrigado, viu? Um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até valeu. logo.